Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, vencedores. Bom dia, família. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje, dia 5 de junho, quinta-feira. Tá aproximando aí o final de semana e com ele vai renovando o Senhor as nossas forças todo dia, a cada tempo e a cada momento. Eu me chamo Pastor Gleison Martins e estou aqui todas as manhãs na live da resposta. Essa é uma oração que estamos fazendo sempre, ou seja, é a nossa rotina diária de devoção ao nosso Deus, demonstrando a Ele o quanto amamos, o quanto queremos a sua direção. E eu, desde já, convido você a deixar o seu joinha preventivo, ou seja, o like. Deixa o like aí. E para quem não é inscrito, inscreva-se no canal, faz a gente chegar rapidamente aí aos 350. Temos uma meta para bater até o meio do ano, né? E Deus vai nos dar vitória. Salmo de hoje, Salmo de Davi, está muito aflito, angustiado, ele ora assim no Salmo 8:8. Ó Senhor Deus, é o Senhor que me salve e a Ti eu clamo de dia e de noite. Que a minha oração chegue diante de Ti, inclinas os Teus ouvidos para mim. Tenho sofrido tanto que a minha vida está à beira da sepultura. Sou contado entre os que descem a cova, sou como homem que não tem mais força. E assim Davi pede a força para Deus, para que Deus sustente e fortaleça, que também você que se encontra aflito, angustiado, peça a força para Deus, porque com certeza Ele te dará. Combinado? Eu estou estudando aqui hoje sobre Davi, é ele mesmo. Aconteceu um fato de que ele foi perseguido pelo Saul. E aí quando Saul perseguiu, aquele homem, ele tentou matar Davi de todo jeito. E Davi fugiu. Por diversas vezes o Senhor entregou, por diversas vezes Davi viu que Saul estava vulnerável e ele tinha tudo para tocar em Saul e fazer o mal contra ele, correto? Só que ele disse, ai de mim, eu não vou tocar no ungido do Senhor. E ele fugiu e foi abrigado, por incrível que pareça, por um dos seus principais inimigos. Chama um rei Aquis, um filisteu. E Davi era o que mais perseguiu os filisteus é que mais tinha raiva de Davi. Só que Deus faz essas coisas diferentes que a gente não entende, né? Como assim, pastor? Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Ele usa alguém improvável para proteger Davi e abrigar, já que Davi estava fugindo do rei Saul, que teoricamente era o seu pai espiritual. Era alguém que era para proteger, estava perseguindo. Por isso eu digo também aí na sua vida que Deus vai usar situações que estão fora do seu domínio, fora do seu controle e da sua compreensão. Assim é Deus. Para que nada fique só no nosso domínio. Por isso que a Bíblia diz assim, que o homem não deve se estribar no seu próprio entendimento. Deus é quem sabe o que vai ser de nós amanhã, quem Ele vai usar ou o que Ele vai usar para trazer para cada um de nós o livramento. Recebe aí essa palavra de Deus, recebe aí para o seu coração. Nós vamos fazer a leitura, está aqui, Samuel, capítulo 29, versículo, deixa eu pegar do 1 que todo mundo vai compreender melhor. Versículo 1 está escrito: os filisteus concentraram todas as suas tropas em Afeque. Israel acampou junto à fonte que existe em Jezreel. 2. Enquanto os governantes filisteus avançavam com seus grupos de 100 e de 1000, Davi e sua milícia marchavam até a retaguarda com Aquis. Aquis foi esse rei que segurou Davi com ele, que guardou Davi, que protegeu Davi. Lembrando, rei dos filisteus. Porque, não sei, Deus tem os seus modos, Deus tem os seus planos, Deus tem os seus propósitos, ok? Aí, Davi, com esse 1 ano lá que ele ficou, ele disse assim, eu quero lutar. Só que ele ia lutar contra os israelitas, né? Contra o seu povo. Davi ia se voltar contra o seu próprio povo. E Aquis achou justo e disse, tudo bem, bora, vamos lutar junto.
E Davi fez isso uma maneira de retribuir e mostrar sua lealdade. Continuando, vai dizer assim: então os comandantes dos filisteus questionaram: o que estão fazendo aqui esses hebreus? Ou seja, da militância de Davi. E Aquis lhes explicou: é Davi, que fora servo de Saul, rei de Israel. Há mais de 1 ano que está comigo e não encontrei nele nenhum motivo de censura, desde o dia em que passou a servir até este momento. A conduta de Davi, ele está dizendo aqui, realmente não temos o que falar dele. E os líderes dos filisteus se opuseram a ele e solicitaram a Aquis: manda que este homem vá embora, retorne à sua cidade, que tu lhe designastes. Não venha ele conosco à batalha, para que não se volte contra nós em meio ao combate. Pois, como agradaria ele mais ao seu senhor, senão com a cabeça dos homens que temos aqui? Ora, por acaso não é este aquele Davi, em quem cantava dançando: Saul matou seus milhares e Davi matou seus 10 milhares? Ainda lembrado da cançãozinha que Saul pegou ódio com essa canção aí. Diante disso, Aquis mandou chamar Davi e lhe declarou: tão certo como vive Yahvé, tu és leal, e eu gostaria que entrasse e saísse comigo no acampamento, porquanto não encontrei nada que pusestes manchar a tua honra desde o primeiro dia em que nos associamos até o presente momento. Mas não és bem-vindo pelos príncipes e comandantes do meu povo. Por este motivo, peço que volte para a sua cidade em paz, a fim de que não desagrades aos príncipes e aos chefes dos filisteus. Então Davi indagou a Aquis: que te fiz? Eu de censurável até o dia em que entrei ao teu serviço até agora, que justifique a impossibilidade de eu combater ao lado do meu Senhor, rei, contra os meus inimigos. Davi não entendeu nada. Respondeu Aquis a Davi: é verdade que tu me tens sido leal e benéfico como um anjo de Deus. Só que os líderes filisteus rogaram terminantemente: não é possível que ele vá à guerra conosco. Continuando, vai dizer: parte, por favor, amanhã cedo, ao raiar do dia, com aqueles servos do teu Senhor que vieram contigo, e ide para a cidade que vos designei. Não guardes no teu coração, contudo, nenhum ressentimento, porquanto tem-me feito muito bem. Aí o homem entrou na ferida. E por que ele falou isso? Não guarde no teu coração não ressentimento. Porque Davi ficou sem entender nada, chateado, ficou ali amargurado. Era a única chance dele mostrar lealdade. Era o momento. Davi amava a guerra, hein? Pensa no homem que gostava de batalhar. Pois é. E Davi ficou muito triste. Davi saiu para sua casa cabisbaixo. Foram lá totalmente desanimados. Só que aí que eu quero que você aprenda um segredinho aqui. Davi volta para sua cidade, volta para Ziglag, não sua cidade, mas onde ele estava, Ziglag. Quando ele chega em Ziglag, meus irmãos, acontece uma situação complicada. Sabe o que? Vamos ler. Diz assim: quando Davi e seus homens chegaram a Ziglag no terceiro dia, os amalequitas haviam atacado Negueb, devastando e incendiando a cidade de Ziglag. Tomaram como cativas todas as pessoas que lá estavam, mulheres, homens, adultos, jovens, idosos, e a ninguém mataram, mas os levaram consigo quando decidiram seguir o seu caminho. Logo que Davi e os homens chegaram à cidade, observaram que ela fora totalmente queimada e que suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido sequestrados. Então Davi e todos os que estavam com eles romperam em exclamação de horror, brados de dor, pranto, choraram
até se esgotarem as suas lágrimas. Continuando, vai dizer, as duas mulheres de Davi, da mesma forma, haviam sido levadas presas, Ainoã, da cidade de Jezreel, e Abigail, de Carmelo, que fora a esposa de Nabal. Davi ficou profundamente triste, mas outra decepção, mas outra angústia. Problema em cima de problema, tristeza em cima de tristeza, angústia em cima de angústia. Os seus próprios seguidores estavam tão amargurados com o sequestro de seus filhos, suas filhas, que falavam em apedrejar Davi. Entretanto, encontrou ânimo no Senhor seu Deus, Yahvé, o Senhor seu Deus, somente nele. E meus irmãos, que situação complicada, hein? Olha que situação. Davi só recebe pancada. Quando pensa que confia em Saul, Saul está para tentá-lo matar. Foge. Quando ele encontra refúgio nos filisteus, ele vai retribuir. Os filisteus disseram: sai daqui com esse homem não é confiável. E olha, quer tocar na índole de alguém, é falar, né, sobre o seu caráter. Aí é terrível. E aí foram lá tocar em Davi, no caráter dele. Não, ele é falso. Vai chegar um momento no meio da guerra que ele vai se virar contra nós. Não queremos ele aqui. Ele vai totalmente triste. Chega em Ziglag e aí encontra esposas, filhos, idosos, jovens, todo mundo sequestrado e a cidade pegando fogo. Aí que Davi fica aflito e angustiado. Mas ele ensina para nós um segredo. Que quando tudo vai mal, a gente precisa encontrar ânimo e força no Senhor, na sua palavra. Talvez eu possa estar falando com alguém que passou aí um primeiro semestre, uns 2, 3 meses aí de muita angústia, pedrada em cima de pedrada, situações difíceis em cima de situações difíceis. Talvez quem você ajudou te virou as costas, quem você estendeu a mão, duvidou de você. Algumas lutas, sei lá o que você passa. Olha, eu posso dizer que somente o Senhor Deus é quem pode trazer a solução. Só você se apegando nele, que é a saída para todas as angústias e tristezas que estão sobre a sua vida. Quando o rei Aquis pede para Davi, não leve isso para o coração, guarde o seu coração, que seja o meu conselho hoje para você. Por mais que esteja difícil, você queira jogar tudo para o ar, queira desanimar, queira parar, continue a orar pelos seus. Continue a colocar os planos e os sonhos de Deus sobre a sua vida. Sabe por quê? Jó 42:2, a Bíblia vai dizer assim: pois os planos do Senhor não podem ser impedidos. Quem vai ser contra o braço forte do Senhor? Quem pode intentar contra o seu querer? Isaías já dizia: operando Deus, quem impedirá? Davi não sabia, mas eu queria que você escrevesse assim, não deu errado, não. Aí põe um ponto de exclamação, certo? É a sua frase do dia, se possível escreva isso em alguma parte. Não deu errado, não. Era só Deus controlando tudo. De novo, não deu errado, não. Ponto de exclamação, aí você continua a frase. Era só Deus controlando tudo. Pessoal, ainda bem que Davi não foi autorizado a lutar com o rei Aquis, porque lá eles passariam dias e dias e dias. Sabe o que ia acontecer? Davi não chegaria a tempo, tudo queimado, arruinado, e quem sabe as mulheres, filhos e idosos todos mortos pelo povo inimigo. Sabe o que eu te digo? Deus faz tudo certo, meus irmãos. Nada foge do plano de Deus. Por isso, continue crendo nas promessas do Senhor. Se Deus disse que era que Deus guardaria, né, toda a sua família, toda a sua casa, assim Ele faz. Só um recado. Davi queria entrar em guerra que não era dele. Eu queria que você escrevesse isso. Pedisse ajuda dizendo: Deus, não me deixe guerrear guerras que não são minhas. E tem muita gente levando na cabeça porque está buscando ou comprando briga dos outros. Compra não. Davi queria comprar uma briga que não era dele. E ainda bem que usou aqueles príncipes e líderes dos filisteus para dizer: não queremos ele. Era um mal, era uma palavra ruim que Davi estava recebendo, sim. Que lá na frente
esse não que ele recebeu das circunstâncias era um livramento que ele estava recebendo para chegar mais cedo na sua cidade, onde o ataque, onde o sequestro já havia acontecido, mas que iria dar tempo dele conseguir restaurar, aliás, conseguir resgatar os da sua casa, os da sua família. Vamos ver aqui? Vamos lá. Aí o que ele fez? Chorou, se angustiou, se entristeceu, fez e aconteceu. Aí ele fez o que a gente está fazendo. Como a gente sabe dos planos de Deus? Na oração. Olha aqui, vai dizer: então declarou Davi ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: rogo-te e traze depressa o éfode. Que é um éfode? É um colete sacerdotal, uma estola sacerdotal. Antigamente, no Velho Testamento, eles tinham que usar esse tecido sobre o seu pescoço para orar, para falar com Deus, para buscar uma direção. E o que Davi fez? Ele perguntou ao Senhor. Olha aí, tudo, a palavra de ontem. Não faça nada se primeiro o Senhor não estiver na frente. Ok? Escreve assim comigo, ó. Nós temos planos e Deus tem propósitos, tá bom? Pode escrever aí. Nós temos planos e Deus tem propósitos. Vamos lá. Continuando a leitura, vai dizer: perseguirei a esse bando de invasores, alcançar-lo-ei? E a resposta foi: quem deu? Deus. Sim, persegue-os, porque certamente os alcançará e libertarás os prisioneiros. Graças a Deus. Ainda bem que Deus não nos deixa só. O versículo 18 vai dizer assim, ó: assim Davi recuperou tudo quanto os amalequitas haviam tomado e também libertou as suas 2 mulheres, como também vai dizer aqui, de modo que nada lhe faltou. Davi levou de volta todos os filhos, todas as filhas de seus soldados, todos os objetos, fossem grandes ou pequenos, roubados por quem? Pelos amalequitas. Oh, como Deus é maravilhoso, né, meu irmão? Como Deus é fiel. E é isso que eu quero te dizer, ó. Ele consultou ao Senhor, em vez dele ficar preocupado, angustiado, aflito, não. O que ele faz? Ele consulta a Deus. Nos dias difíceis, faça isso, ore. Dê um passo de fé. Sempre vai te trazer esclarecimento sobre o plano de Deus. Repetindo, dá um passo de fé. Sempre traz esclarecimento do plano divino. Dá um passo de fé. Qual o seu passo? Qual foi o passo de fé? Angustiado, deprimido, todo aflito, chorando até que não tivesse força. Me traz o éfode. Mas Davi, olha como está seu coração. E tem gente que faz isso. Não, hoje eu estou triste, vou para a igreja não. Hoje eu estou chateado, não vou para a igreja não. Hoje eu estou envergonhado, não vou para a igreja não. Hoje eu estou cheio de... eu não vou orar não. É aí que a gente tem que orar. Repetindo, olha a expressão de Davi. Não faltou nada. Dar um passo de fé sempre traz esclarecimento do plano divino. Tá bom? Deus, continue escrevendo. Você escreveu esse primeiro, dá um passo de fé, sempre traz um esclarecimento do plano divino. Agora, Deus não se atrasa, Deus não se adianta. Ele age na hora certa e da maneira certa. Ok? Deus não se atrasa e Deus não se adianta. Ele age na hora certa e da maneira certa. Repetindo, na hora certa e da maneira certa. Não se atrasou nem se adiantou. Fez tudo conforme o seu plano. Graças a Deus. Eu quero deixar o versículo do dia contigo. É esse. Tira o print. Alguma coisa Deus vai falar contigo. Deuteronômio 31, versículo 8. Agora, na live da resposta, é momento de oração. Não vai esquecer, nada foge do controle de Deus. Nem mesmo aquilo que parece impossível. Repetindo, nada foge do controle de Deus. Nem mesmo aquilo que parece impossível.
Parece que era impossível Davi resgatar todo mundo em vida, mas ele conseguiu. Tudo bem? Vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, muito obrigado. O texto de hoje está aí, Deuteronômio 31:8, onde vai dizer: o próprio Senhor marchará à tua frente. Ele estará sempre contigo, nunca deixará, jamais te abandonará. Não temas, não tenha medo, nem te apavores. Que palavra abençoada, Senhor. Que versículo tremendo. Hoje é o versículo que vai estar estampado nas redes sociais. Não tenha medo. Eu não te abandonarei e nem te deixarei. Aleluias. Essa é a prova viva do teu amor para conosco. É a prova viva da tua fidelidade. Obrigado, Senhor. Obrigado. Eu te louvo e te agradeço, eu te bendigo, eu te exalto, pois tu és fiel. O Senhor não falha. Maravilhas fazes tu em nossas vidas, em nossas casas, em nossas famílias. Tu és maravilhoso, Senhor. Obrigado por esta palavra. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor aqui falou profundamente aos corações. O Senhor disse que exatamente tudo que esta pessoa está necessitando e precisando. Oh, Senhor, vem agora com o seu poder. Vem agora com a sua maravilha de poder entrar em ação em todos os corações. Eu sei que para ti nada é impossível. Eu sei que para o Senhor todas as coisas têm o poder, têm a unção. E que o Senhor venha fazer a obra agora. Que o Senhor venha manifestar o seu poder nessa hora. Que o Senhor venha manifestar a sua glória neste momento. Faz, meu Pai, um grande milagre nessa família. Faz, Senhor, um grande milagre nesta casa. Faz, Senhor, um grande milagre nesses corações. Eu sei que agindo o Senhor ninguém pedirá. E alguém que está muito aflito, igual Davi, foi decepção em cima de decepção. Primeira decepção, Davi tem dentro de casa, mas aquilo lá já estava forjando ele, onde os seus irmãos não gostavam dele, onde ele estava sempre sendo esquecido pelo seu pai. E às vezes acontece, Senhor, essas situações difíceis que a gente passa, mas o Senhor é graça, é misericórdia, está ali nos fortalecendo, que as coisas ruins que acontecem com cada um sirva para fortalecimento desse teu servo, desse teu filho, dessa tua filha, Senhor. Essa é a nossa fé, essa é a nossa convicção, papai querido. E ali Davi começa a ter outras decepções dentro do palácio com Saul, mas sabe por que ele não se revoltou? Sabe por que ele não parou? Porque Deus já estava trabalhando com ele desde aqueles que tinham o mesmo sangue. E às vezes as pedradas vêm com aqueles que têm o nosso sangue. E o que a gente precisa fazer? Nós precisamos compreender e entender que Deus faz tudo certo, que nada foge do seu controle. Obrigado, Senhor. O que hoje parece confuso, vou repetir, o que hoje parece confuso, amanhã será o testemunho da fidelidade de Deus. Última vez, o que hoje parece confuso, amanhã será o testemunho da fidelidade de Deus. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, que teus planos são melhores que os nossos, Senhor. E que cada uma, Pai, que precisa desse fortalecimento, dessa ajuda, dessa restauração, possa receber da tua parte. Está aí o versículo para ele não temer, Deuteronômio 31:8. O próprio Deus marchará à tua frente. É o próprio Deus que vai te sustentar, é o próprio Deus que vai te fortalecer, é o próprio Deus que vai estar contigo. Obrigado, Senhor. Oh, eu te louvo, eu bendigo, eu te exalto. Essa outra tradução que está aí diz: não tenha medo, não desanime, pois o próprio Senhor irá diante de vocês. Ele estará com você, não os deixará nem os abandonará.
Obrigado. Eu te louvo, eu te agradeço, ministro a bênção sobre cada um, sobre cada vida, sobre cada família, sobre cada pessoa, cada um aqui, meu Pai, que ora comigo, já está consagrando a quinta-feira diante do Senhor, e que toda a nossa quinta-feira esteja entregue na mão do Senhor, tudo que vamos fazer, tudo que vamos realizar, esteja, Senhor, abençoado por Ti. Glória te damos, louvamos e engrandecemos o Teu nome, as causas que você pôs no seu papel, no seu projeto de vida, seja consagrado, abençoado. E o principal hoje, nós queremos a Tua presença. Vamos fazer igual Davi, orar, consultar ao Senhor antes de tomar qualquer decisão. Parecia óbvio, ele tinha que correr atrás, mas até o óbvio, nós precisamos depender dele. O óbvio era ele ir, sem perguntar nada a ninguém. Mas só um tolo, na sua presunção, toma qualquer direção sem a confirmação. Só um tolo, repetindo, só um tolo, na sua presunção, toma uma direção sem ter a confirmação divina. E eu quero a confirmação para o meu dia. Tudo que eu fizer, eu coloco em suas mãos. Se essa pessoa tem que fechar um contrato, se essa pessoa tem que comprar, vender, fazer qualquer coisa, dê a direção e fale ao coração dele. Assim como o Senhor falou a Davi, sim, pode ir, você vai perseguir e vai conquistar, trazer de volta os seus familiares. Assim também, Pai, te peço, cada familiar aqui que está entregue na mão do vício, na mão da miséria, da depressão, essa pessoa que ora comigo quer trazer de volta e colocar na tua presença. Obrigado. Eu te louvo e te agradeço. Você diz amém. Graças a Deus. Solta as palminhas para Jesus bem forte. Fala, amigos, eu voltei, olha que benção esse versículo, hein? Não tenha medo, não desanime, pois o Senhor irá diante de ti, estará com você e não deixará nem te abandonará. É muito forte. Obrigado, Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe seu dia, abençoe sua semana, abençoe essa quinta-feira, que esse dia 5 possa ser marcado aí com 5 bênçãos, 5 chaves poderosas e abençoadas para a sua vida, tá bom? Fique firme e forte na presença de Deus, não deixe nada te tirar do propósito e não esquece que até aquilo que dá errado pra gente é um grande livramento. Com a frase, não deu errado não, era só Deus no controle de tudo. É a nossa frase, não deu errado não, era só Deus no controle de tudo. Uma coisa que Davi ficou muito decepcionado é porque Deus estava precisando dele em outro lugar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo pode naquele que nos fortalece. Tchau, um abraço e que Deus abençoe seu dia.